Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus a todos. Se vocês quiserem estar abrindo a Bíblia, 2 Reis 3, versículo 1. 2 Reis 3, versículo 1. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor, em 2 Reis 3, vai começar dizendo: a guerra de Jorão contra os moabitas. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, meu povo como o teu povo, e meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: ó Senhor, chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas? Disse Josafá: não há aqui nenhum profeta para que consultamos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei Edom desceram ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e o profeta de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora pois, trazei-me o músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Disse assim o Senhor: fazer neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e vossos animais. Amém, igreja? Até aqui. Pai, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus. O Senhor tem liberdade, Senhor. Essa é a Tua casa, essa é a Tua igreja. Fala, Senhor, e ministra conforme o Senhor quer fazer, Senhor Deus, Pai. Nós Te damos liberdade nesta noite. Pai, revela, Senhor, a Tua palavra. Revela, Senhor Deus, o íntimo, o escondido, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor quer hoje entregar na vida de cada um que aqui está, Pai. Senhor, nós já Te agradecemos pela palavra, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aqui a palavra ela vai começar falando então, né, de Jorão, né? Vai começar falando que ele era filho de Jezabel, né? Filho de Acabe. Acho que vocês já conhecem. A Bíblia fala que sobre eles, né, que eles foram os piores, né, uns dos piores reis que reinaram, né, Acabe e Jezabel. E aqui agora vai começar a falar sobre o filho, né, Jorão, que vai começar a reinar, porque agora Acabe é morto. Então o filho agora vai reinar no seu lugar. E a palavra começa já dizendo, né, que Jorão, ele faz
né, o que é mal, né, aos olhos do Senhor. A palavra começa dizendo que ele até derruba a estátua de Baal que os pais fizeram, mas a palavra fala que por fim ele aderiu aos pecados de Jeroboão, que adorava bezerro de ouro. Então aqui Deus já começa falando conosco, né, que não existe meia obediência, né? Meia obediência é desobediência. Então para Deus aqui, Jeorão, ele estava aos olhos do Senhor, né? Talvez ele achou que ele estava fazendo uma coisa boa e não era ruim. Derrubou a estátua de Baal. Ele não estava adorando a Baal, mas ainda existia pecados que ainda não tinham sido deixados, né? E assim como João começou aqui a palavra, né, que hoje nós conseguimos entender que Deus quer nós 100%. 100%. Então aqui Jeorão, ele começa derrubando a estátua, ele começa tirando alguns pecados, mas a palavra fala que ainda não teve um arrependimento genuíno, verdadeiro, porque ainda existiam outros pecados, né? Existia uma adoração a bezerros de ouro, né? Ele ainda aderiu a algo e estava levando o povo ainda, ele não tinha abolido, né, o pecado daquela nação. E a palavra começa falando com a gente, né, que como, né, Deus olha para nós hoje, né? Eu fiquei pensando como Deus escreveria sobre nós, se Deus fosse escrever sobre cada um de nós hoje, né, referente a aquilo que nós estamos adorando, aquilo que nós temos deixado. Será que Deus ia escrever que nós estamos agradando a Ele ou que nós estamos fazendo mal a Ele? Porque ali ele fala que Jeorão fez mal a ele, né? Fez mal aos olhos do Senhor. Será que Deus está colocando lá na nossa parte que nós estamos fazendo bem, agradando ao Senhor, ou nós estamos fazendo mal por causa de alguns pecados que ainda a gente guarda, que a gente não lançou fora, que a gente ainda carrega, que a gente ainda adora, que a gente idolatra, né? Como será que Deus está escrevendo de nós? Eu parei para pensar isso hoje, né? O que Deus está escrevendo de nós? Eu acho que cada um de nós sabe o que Deus está escrevendo de mim, de você. Porque se você, né, como Jeorão, deixou alguns pecados aparentemente visíveis, a estátua era grande, enorme, todo mundo viu, ele derrubou ela, nossa, que interessante. Mas ainda existia alguns que não era visível, mas estava lá. Talvez se nós hoje, né, muitas pessoas, mas eu parei com isso, eu parei com aquilo. Tá, que bom, né? Mas não, a palavra diz o quê? Sim, sim, não, não. O limpo se limpa ainda mais e o sujo se suja ainda mais. Essa é a palavra do Senhor, né? Não existe meio termo, ou eu sou ou eu não sou. É isso que Deus fala para nós, né? E o Senhor já começa nos falando hoje sobre isso. Agora a palavra vai dizer que com tudo isso acontecendo, né, o povo lá dos Moabitas, esse rei Messa, eles pagavam um tributo muito alto para Israel. No tempo de Acabe, no tempo do pai de Acabe, de Onri. Então ele já vinha de tempos pagando esse tributo alto. Era mil cordeiros, né, 1000 em lãs de carneiros. E isso não era ao fim, né, de cada colheita, não, era anual. A palavra fala que era anual. Isso aí era muito pesado para eles. Mas quando o rei, né, Acabe, ele morre, então esse rei de Moabe, que pagava esse tributo grande a Israel, ele se rebela agora contra Jeorão. Por quê? Aos olhos dele, Jeorão era pequeno. Então ele queria o quê? A independência deles. Eles queriam parar de pagar. E assim eles fizeram. Pararam de pagar. Quando Acabe morre, eles param de pagar tributo para Israel. Agora Jeorão, o que ele faz? Ele faz uma revista. Ele vai ver o povo dele e ele começa então a chamar os povos aliados para poder ajudar ele, para ele então se levantar contra o rei de Moabe. Por quê? Porque ele não podia ficar sem esse tributo, né? Era ele querendo agora ganhar lá Moabe, né? Conquistar a terra de Moabe. E ele manda agora o quê? Um convite para Josafá. E aqui foi muito interessante que quando eu cheguei nessa palavra, gente, eu lembrei de Josafá lá na guerra de Acabe. Vocês lembram? Quando ele lutou, foi a mesma guerra.
Sabe, ele estava se aliando novamente. Josafá foi convidado agora novamente para uma outra guerra, agora do filho de Acabe. E quando ele é convidado para essa guerra, ele fala: eu serei como tu, meu povo como teu povo, e meus cavalos como teu cavalo. Gente, parece que Acabe estava sendo convidado para uma festa, não parece? Era para uma guerra. Só que o que eu fiquei pensando é que no tempo da outra guerra de Acabe, ele quase morreu por ter se aliado, feito uma aliança com quem não deveria. Ele se aliou com Acabe. E a palavra diz que na hora da luta, confundiram o rei do norte com o rei do sul. E quase que matam ele. Quase que ele morre no lugar de Acabe. Por quê? Porque ele estava numa aliança errada. Só que o mais interessante de tudo é que lá atrás, ele consulta o Senhor para perguntar. Ele consulta, na época era o profeta Miqueias. E ele consulta Miqueias e ele pergunta. Só que Miqueias fala: não vai para essa guerra, vai dar tudo errado, Acabe vai morrer. E ele ouviu? Não. Eu acredito que ele tinha algum problema com obedecer. Ele não ouviu, ele foi. E lá ele quase morre. Só que aqui de novo, outra vez. E sabe o que o Senhor me fala? Que tem pessoas que quando entram numa crise, quando entram em algo perigoso, algo que está perdendo a vida, algo desesperador, como a Josafá, ele clamou ao Senhor naquele dia que ele ia morrer. E o Senhor ouviu e o livrou. E quantas vezes o Senhor tem nos livrado de coisas, pessoas, situações que nós temos clamados, rogado, chorado e implorado para Deus nos tirar de lá. E estamos que nem Josafá, voltando para o mesmo lugar. Voltando para o mesmo lugar da onde Deus já nos tirou. Josafá estava voltando para o mesmo lugar da onde Deus tinha tirado ele, de onde Deus tinha dado o livramento para ele. Ele estava indo para o mesmo caminho novamente. Sabe, mulher grávida, né? Veio isso na minha mente. Mulher grávida fala: nunca mais eu vou ter filho. Nunca mais. Pronto, o filho nasceu, que coisa linda, bonitinho. Quando vai ver, está grávida de novo. Esqueceu da dor, esqueceu do sofrimento, esqueceu do que passou, esqueceu da onde Deus tirou. Sabe, é isso que Deus falava comigo. Josafá estava assim. Ele estava se esquecendo da onde Deus tinha tirado ele. Ele estava lá no meio da guerra, agora fazendo aliança novamente. Quando ele fala: eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e meus cavalos como teu cavalo. Ele estava fazendo uma aliança com aquele povo. Ele estava dizendo: agora nós somos um só. E como que Josafá, ele era um homem temente a Deus, um homem fiel. Deus fala que ele agradava os olhos dele. Mas a palavra começa dizendo que Jorão não agradava os olhos do Senhor. E como nós podemos fazer uma aliança com aqueles que não agradam aos olhos do Senhor? Lá atrás Jael repreendeu ele. Quando ele fez aliança com Acabe lá atrás, Jael repreendeu ele, falou para ele isso. Como você pode fazer aliança com aqueles que aborrecem o Senhor? Como você pode amar aqueles que não amam o Senhor? Como você pode estar junto, aliançado, lutando a guerra? Porque, gente, a gente guerrear a guerra do irmão é lindo. Mas agora você entrar numa luta de um ímpio, onde as mãos do Senhor vai pesar, o que vai acontecer? Vai sofrer junto. Está no mesmo barco. Você vai sofrer junto com aquela pessoa. Porque a mão do Senhor vai pesar sobre ela, infelizmente, né? Não que a mão do Senhor vai pesar, mas as mãos do Senhor não vai estar sobre ela para livrá-la, né? Porque é uma plantação e existe uma colheita. E nós precisamos colher aquilo que nós plantamos. E o Senhor não vai livrar ninguém daquilo que nós plantamos, nós vamos ter que colher ele. Mas a palavra vai dizer, né, que Josafá, ele não pergunta para o Senhor. E eu acredito também que se perguntasse, ele já sabia a resposta. Porque eu sabia que na outra vez ele perguntou e falou que não. Dessa vez ele nem perguntou, ele só foi. Ali eles estrategam. A palavra vai falar que eles vão estrategiar agora um caminho. Para onde eles vão ir? Por onde eles vão ir para poder atacar o rei de Moabe? E a palavra vai dizer que um deles vai falar assim: não, vamos pelo caminho do deserto de Edom.
um caminho que fica por trás do Mar Morto, para pegar e atacar esse povo por trás. E a palavra vai dizer que então agora esses 3 reis, que seria o rei Edom, né, que está junto com o rei de Judá, Josafá, e o rei de Israel. Os 3 reis agora, eles caminham agora para guerrear contra Moabe. A palavra vai falar agora que eles já decidiram o caminho, já estrategiaram o caminho, está tudo certo. Assim como nós, né, muitas das vezes planejamos, já preparamos o caminho, achamos aliados, quem vai comigo, quem não vai, né? Ninguém vê ninguém perguntando nada para Deus, mas só preparando, só planejando. Quem vai comigo, quem não vai comigo, para onde nós vamos, qual caminho é o melhor. Mas não vê ninguém perguntando para o Senhor qual caminho é o melhor. Nós subiremos, nós iremos contra esse rei, nós vamos vencer esse rei. Não tem essa pergunta. Eles só planejam e vai. Só que a palavra vai dizer aqui que no caminhar, no caminho desse povo, indo para, olha, fugiu, para Moabe, no meio do deserto, eles estão atravessando um deserto. E a palavra fala que eles marcham 7 dias nesse deserto. Agora a palavra vai falar que a água deles acaba. A água deles acaba no deserto. Agora tá, os cavalos, os reis, tudo sem água. E aonde? No deserto. E agora que começa o desespero. Por quê? Eles estão sedentos, estão fracos, desnutridos, estão sem água. Né? Aí agora voltar para trás, não dá. Ir mais para frente, sem água, não dá. Deserto é muito quente. Os cavalos, tudo sem água. Agora eles estavam ali como uma presa fácil para o inimigo atacar. E se o inimigo não atacasse, eles morreriam de sede. Final de cena para eles ali. E quantas das vezes nós não chegamos na nossa vida assim? Final de cena. Não tem para onde ir. Não tem para onde correr. Não tem o que fazer. E agora? Né? Quantas vezes na nossa vida nós não chegamos nesse lugar que eles chegaram? De vida entre vida ou morte. Entre vida ou morte. Ali só era se Deus colocasse a mão. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Se eles ficassem parados ali, ia morrer de sede. Se eles caminham para frente, morria porque estava fraco, sedento, não tinha como lutar. Os cavalos não corriam, nada, estava tudo morrendo. Tudo morto, sedento, fraco. E muitas das vezes nós estamos assim. Sedentos, fracos, sem saber para onde ir. Por quê? Porque planejamos e decidimos coisas e algo que chegou no meio do caminho, não deu certo, não foi como a gente planejou, não foi como a gente decidiu. Não foi como a gente tinha pensado. Não saiu da forma certa. E muitas das vezes a gente faz isso. Saímos sem pedir a direção de Deus. Chamamos um e outro. E confiamos naquela aliança que nós formamos. E vamos embora, vai dar certo. Será que vai dar certo? Se nós não consultar a Deus, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. Se a gente for pela nossa força, vai acontecer igual esses 3 reis. 3 reis agora perdidos, morrendo no deserto. Aí adiantava o poder deles? Não. Adiantava dinheiro? Não. Desobediência vai levar você ao fracasso, independente da sua situação. Independente se você tem, se você não tem, se você pode, se você não pode. A desobediência a Deus vai te levar ao fracasso. Assim como aqueles 3 reis agiram na desobediência. E no meio de tudo, um que agradava os olhos do Senhor. Um que era do coração de Deus. Ele agradava. Josafá era um homem de Deus, um homem temente, um homem fiel. A palavra fala bem de Josafá. E ele estava lá no meio desses reis. Agora Jorão, ele desespera. Quando ele vê que ele vai morrer,
ele começa a desesperar. E muitas vezes a gente é assim, né? Quando a coisa ruim chega, quando o mal chega, a gente desespera, entra em desespero, entra em pânico. Aí é que Deus conhece cada um de nós. Na hora do desespero, na hora do pânico, na hora que não tem mais saída, não tem para onde correr, é vida ou morte. Aí Deus consegue ver qual é o caráter de cada um. Deus conhece o coração de cada um, é nessa hora. É na hora do vamos ver. É se eu confio ou não confio. Eu acredito ou não acredito. Eu temo ou não temo a Deus. Aqui Jorão, ele já começa dizendo: ah, bem que eu sabia. O Senhor trouxe nós, os 3 reis aqui, ó, para morrer. Bem que eu sabia disso. Queria entregar nós na mão dos moabitas. Agora, alguém viu no começo desse texto Jorão perguntando alguma coisa para Deus? Alguém viu ele se comunicando, ou consultando, ou falando o nome de Deus? E muitas vezes é assim. Nós planejamos, se der certo, é eu fiz, ó, 10 para mim, 1000 para mim. Se deu errado, nossa, culpa é de Deus. Por que isso, Deus? Porque o Senhor permitiu tudo isso na minha vida? Porque o Senhor trouxe nós aqui no meio desse deserto para fazer nós morrer aqui, nós 3 agora? Aí a culpa é do Senhor. Mas na hora de decidir, na hora de planejar, na hora de pedir e consultar o Senhor, não consultou, não pediu, não quis ouvir. Mas na hora que começa a dar errado, a hora que os nossos planos se frustram, a hora que as nossas decisões não dão certo, aí a culpa é de Deus. Deus está permitindo isso na minha vida. Deus está permitindo. A culpa é de Deus, assim como o Jorão falou. Deus trouxe nós aqui, ele começa a murmurar, né? E muitas das vezes é assim, as coisas não estão dando certo, a primeira coisa é murmurar, é xingar, reclamar, falar mal de Deus. Deus não é comigo, Deus não está vendo o que eu estou passando, Deus não está enxergando o que eu estou vivendo. Primeira coisa é murmurar. Agora Josafá, o que ele faz? Josafá agora ele lembra do Senhor, que ele precisava consultar o Senhor. Então ele fala: não tem nenhum profeta do Senhor por aqui, nesse deserto? Olha só como que muda. Uma pessoa temente ao Senhor e uma pessoa que não teme a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, que não confia no Senhor, que vive conforme as suas vontades, os seus desejos, primeira coisa que ele vai fazer é pôr a culpa no Senhor. Primeira coisa, a culpa é de Deus. Deus não está vendo que eu estou passando isso? Tem que se ver com Deus. Agora Josafá não. Josafá ele quer consultar agora um profeta. E a pessoa aí levanta um e fala: ó, aqui tem Eliseu, um homem que deitava água sobre as mãos de Elias. Isso, ele estava dando uma referência de um homem de Deus, né? Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. Porque na hora do desespero, na hora da crise, não é qualquer um que a gente procura. Não é qualquer pessoa, qualquer profeta, ou que se diz profeta, ou que se diz homem de Deus. Tem que ter referência, aquela pessoa tem que ter referência. Sabe por quê? Porque senão esses homens tinham morrido. Muitas das vezes, muitos cristãos morrem por buscar refúgio em pessoas erradas, em profetas, em palavras erradas, de pessoas erradas, nem conhece. Quer viver de profetadas, quer viver do que as pessoas estão falando e morre espiritualmente, morre fisicamente. Esses homens aqui, eles queriam consultar sim, mas eles queriam... Josafá fala: eu quero um homem de Deus, um homem do Senhor. Tipo, não os seus homens que falam em qualquer coisa, eu quero um homem do Senhor. Ah, tem Eliseu. Eliseu, ele deitava água sobre as mãos de Elias. Ele fala: então está com ele a palavra do Senhor. Sabe? Quando eles falam de Eliseu, a palavra vai falar que eles descem até Eliseu. Não é Eliseu que sobe, não é manda chamar o profeta, não, eles descem. Sabe por quê? Porque ali eles eram reis sim, só que quem precisava era eles, não eram os profetas. Quem estava precisando de Deus eram os reis, não era o profeta estava lá quietinho. Então eles teriam que descer até ele, para consultar e saber o que Deus queria falar através dele. E a palavra fala que ele desce, eles 3 descem e vão até Eliseu. Quando chegam até Eliseu, quando Eliseu vê Jorão,
ele já fala para ele: o que eu tenho contigo? Sabe por quê? Porque ele é um homem que não agradava aos olhos do Senhor. Jorão não agradava. Então Eliseu, ele ficou assim, perplexo de ver aquele homem. Busca em todos os lugares, busca lá fora, busca lá, busca aqui, todo Deus é Deus, mas na hora da crise, aí existe um Deus verdadeiro. Na hora da morte existe um Deus verdadeiro. Na hora que ninguém pode mais nada, aí existe um Deus verdadeiro. É isso que Eliseu estava falando para ele: vai lá consultar os deuses dos seus pais. Agora você vem atrás do nosso Deus, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Vai lá consultar os deuses os deuses de Baal. Vai lá consultar os seus deuses. E ele fala: não, porque o Senhor trouxe nós aqui para morrer, trouxe nós para nos matar. Ele insistia. E isso provocou muito, eu acredito que muito, raiva em Eliseu, assim, na atmosfera, de luz. E ele fala, ele fala assim para Jorão: eu só vou consultar o Senhor por causa de Josafá. Porque se não fosse Josafá, nem na sua cara eu olharia. Sabe que Deus falou comigo naquela hora? Que tem pessoas que são abençoadas por causa de você. Tem pessoas que só não morreram ainda por causa de você. Tem pessoas que só não aconteceu o pior por causa de você. Porque ele falou que só ia consultar o Senhor por causa de Josafá. Sabe? Mas no mesmo tempo o Senhor falou: e quem você é? Você é Jorão ou você é Josafá? Será que você está sendo abençoada por alguém? Ou alguém está sendo abençoado por você? Tem duas fases. Talvez você pode estar aqui hoje como Josafá, beneficiando, vivendo guerras que não é sua, por desobediências suas mesmo, passando por coisas que não era para passar, porque entrou em guerra, em problemas que não era seu. Talvez é dentro da sua própria casa, tem que passar junto, infelizmente. Mas a palavra também vai dizer que você, através de você, essa pessoa está sendo abençoada. Porque a palavra ia vir ali, ia vir benefício por causa de quem? Por causa de Josafá. Porque se fosse por causa de Jorão, os 3 tinham morrido de sede. Tinham morrido lá no deserto. E é isso que o Senhor falava para mim. Que através de um justo, Deus abençoa uma nação. Por causa de um justo. Por causa de você. Por causa de você, muitas coisas ruins não aconteceu na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Por causa de você, porque você é a luz naquele lugar. Porque você é referência naquele lugar. Por mais que talvez você esteja aliançada, de alguma forma, com alguém ímpio que não obedece, que vive suas próprias vontades, seus próprios desejos. Mas Deus ainda está tendo misericórdia. Por causa de você. Por causa de você. Essa foi a palavra do Senhor para mim. Naquele momento. Que tem lugares que a gente entra. Que Deus ele consegue. Porque a gente entra. Eu acredito que Deus talvez queria ajudar aquele povo a vencer aquela guerra. Porque ele entra naquela guerra. E ele só vence aquela guerra por causa de Josafá. E talvez tem situação que Deus permite você entrar mesmo para que algo aconteça. Porque se fosse pela pessoa não ia acontecer. Então Deus coloca você na jogada. Para sofrer um pouco junto, o desespero, o medo. Mas acreditando, que Deus ia fazer. Porque Jorão não estava acreditando. Jorão estava olhando Deus como um adversário. Não como um libertador. Agora Josafá não, ele estava temente ali, acreditando que Deus ia fazer algo na vida dele, porque já tinha feito um dia e ia fazer de novo, porque ele sabia como que ele estava diante de Deus, e ele sabia que Deus ia fazer justiça, Deus ia ter misericórdia dele naquele momento. Então a palavra de Deus vai falar agora que Eliseu, ele pede um tangedor. Ele traz para mim um tangedor. Porque eu acredito que ele ficou muito atribulado com a situação de ver Jorão ali e Josafá aliançado com uma pessoa que não tinha nada a ver. Então ele ficou muito atribulado. E ele pede um tangedor para que ele consiga acalmar o ambiente, sabe? E Deus falava assim para mim: tá vendo? No momento de crise é isso.
No momento de morte, é isso. No momento de dor, é isso. É o tangedor, é o louvor, a adoração. Muda a atmosfera, muda o ambiente. Muda o ambiente. A glória vem. A palavra diz que a mão do Senhor veio. Quando o tangedor chegou, quando eles começaram a adorar no deserto, no meio da crise, no meio do desespero, no meio da seca, eles começaram a adorar o Senhor. A palavra diz que as mãos de Deus veio, a voz de Deus veio, a direção de Deus veio. E quando a gente quer uma direção na hora do desespero, na hora da dor, na hora da crise, nós precisamos estar ali adorando. É difícil, não é fácil adorar na hora do desespero. É difícil. Lembra quando o cantor lá cantava, vou passando pela prova dando glória a Deus? É isso aí. Vou passando pela luta dando glória a Deus. É mudando a atmosfera, é mudando o ambiente. A palavra do Senhor vai falar assim que é quando eles começam a adorar, no meio de tudo aquele caos, no meio de tudo aquele desespero, a direção de Deus veio. E a palavra do Senhor vai dizer, eu vou ler aqui para vocês. Ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós, vosso gado e vossos animais. Ei, por misericórdia de Josafá, estava tendo provisão de Deus para a vida daquele homem. A palavra disse assim, que não ia haver sinais, nem vento e nem chuva. Talvez você falando, Senhor, mas eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada. O Senhor falou aqui nessa palavra, não haverá sinais, nem vento e nem chuva, mas vão se encher todos os vales de muita água. Vai ser muita água. Talvez você não vai enxergar, não vai ver o que Deus vai fazer. Mas qual foi a direção que Ele deu? Peça para eles fazerem covas. Muitas covas. Muitas covas. Essa foi a direção. Muitas covas. Eu não sei o que você necessita do Senhor, mas o que o Senhor fala para vocês é: fazei muitas covas. Muitas covas. Qual é o tamanho do milagre? É o tanto de cova que você vai cavar. Porque aqueles homens estavam sedentos de sede. Eles estavam sedentos de sede. E o Senhor fala o que para eles? Cavar cova no deserto, no chão duro, no chão árido. Parece loucura. Talvez você fale, Senhor, que loucura é essa? O que o Senhor está me pedindo para me fazer? Eu não estou enxergando nada. E o Senhor fala, só cava, obedece. Prepara o ambiente. Prepara o ambiente. É isso que o Senhor está falando para mim e para você esta noite. Quer viver milagre? Prepara o ambiente. O que você está buscando no Senhor? O que você quer do Senhor? Prepara o ambiente. Vai cavando. Eles queriam a água. O Senhor falou, cava, cava, cava. Que tanto? Que tanto você quer? Deus não falou a quantidade de água. Vocês têm que ver a quantidade de cova que vocês precisam. É o tanto de cova que vocês precisam, é o tanto de água que Deus vai jorrar. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Que vai ter provisão. Mas as covas precisam estar preparadas. Não vai haver sinais. A água só vai vir quando? Quando as covas estiverem preparadas. Quando as covas estiverem prontas, a água vai vir. Você não vai ver o sinal. Deus não vai dar sinal. Nem de vento e nem de chuva. É quando você entender que aquilo que você busca, e você preparar o ambiente de acordo com aquilo que você busca, de acordo com aquilo que você quer, na quantidade que você quer, na sede, na fome que você tem. É a busca, é a entrega, é a preparação. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. É isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje. O quanto que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Quanto que você quer de Deus? Se prepara para receber. Se prepara para receber. É a mesma coisa quando a pessoa
pede para Deus um carro. Senhor, eu quero um carro, eu preciso de um carro para levar as pessoas para a igreja, fazer a tua obra. Senhor, eu preciso de um carro. Se Deus te desse um carro hoje, tem garagem? Não tem, o carro vai ficar na rua. Prepara a garagem. É isso que o Senhor está falando para mim, para você hoje. O que você precisa? Prepara o ambiente. Quando a cova estiver pronta, o milagre acontece. Não adianta buscar sinal. Não vai ter sinal. O Senhor fala, não vai ter sinal. O sinal é você preparar, é você se preparar para receber o milagre. É cavar, cavar, cavar. Até quando? Até quando você precisar. Se você cavar 2, 3 covinhas e cansar, é só isso que você vai receber. Porque quando Deus ele dá a direção, quando Deus ele fala para você que aqueles homens estavam fracos, sedentos, sem força, sem energia, estavam sem água. Mas quando Deus dá a direção para mim e para você, a força já não é mais sua, é dele. Você só vai, você só faz, você só obedece. Senhor, mas não estou entendendo nada. É sem entender mesmo. O milagre a gente não entende, ele acontece. Ele acontece. A palavra diz que veio no dia seguinte, quando eles cavaram, eles cavaram, eles estavam cansados. A palavra diz que a chuva não veio chuva, porque não ia vir chuva. O Senhor já falou para eles que não ia vir chuva. Porque o Senhor não precisa de recursos. O Senhor não precisa dessas coisas para fazer. Ele somente vai e faz. Quando vê que está pronto, aí ele vai e faz. Ah, tem cova pronta? Então eu encho. Já preparou o ambiente? Agora eu vou e faço. Se não tem nada preparado, não tem águas. Mas se tiver preparado igual eles prepararam, a palavra fala que veio enxurradas de águas. Da onde? Do deserto de Edom. A palavra fala que a água ela nasceu no deserto, nas montanhas. A água ela vem das montanhas. De manhã, a palavra do Senhor fala que foi de manhã. Quando eles se levantam pela manhã, aquele dia todo eles passaram. Depois que eles cavaram, eu acredito, eles ali, está tudo a cova ali, tranquilo, não tem sinal, não vai chover. Como que vai vir essa água? Talvez você está se perguntando, como, Senhor, como? E o Senhor fala, só prepara o ambiente, só obedece. Não precisa saber como, só prepara o ambiente. Você não vai entender como. Ninguém entendeu como aquelas águas vieram. A água só veio. Quando eles viram, era uma enxurrada de água. Era muita água, era muita água. Não era pouca água, encheu vale, encheu cova, encheu tudo. Era para o gado, era para eles, era para todos a água. Você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida? É abundante, é coisa grande. Mas você está preparada para receber o que Deus quer jorrar? Tem ambiente preparado? Tem cova preparada para Ele derramar? O Senhor está louco para derramar, Ele quer mandar enxurrada. Mas cadê as covas? Não tem cova aberta. Não tem ambiente preparado. É isso que o Senhor fala para mim e para você hoje. Sabe, quando aquelas águas vieram, né, pela manhã, a palavra fala que eles se levantam pela manhã, eles vão fazer uma oferta. Sabe, isso é fé. Eu não recebi, não estou vendo nada, mas eu vou entregar algo para o Senhor, vou continuar a minha vida com o Senhor. Está difícil, nós estamos morrendo de sede, não vimos nada, não aconteceu nada, não tem água nenhuma, as covas estão tudo ali. Mas eles foram lá fazer a oferta de manjares pela manhã. A palavra fala que quando eles estão ofertando pela manhã, eles veem as águas vindo. Deus manda as águas. Sabe, na hora que você está ali, quietinha, confiando, não vendo sinais, não vendo recurso, não vendo nada. Está acontecendo. Talvez já até está acontecendo na sua vida, talvez você só não está enxergando ainda. Deus vai abrir sua visão essa noite para você enxergar o que Ele está fazendo. Você vai enxergar enxurradas de água que Ele tem enviado para encher todas essas covas que você tem cavado. Talvez você está falando, tanto que eu tenho cavado, Senhor. Quantas covas eu tenho cavado? E o Senhor fala, então elas vão encher. Vão transbordar. Vão transbordar. Elas não vão só encher. Elas vão transbordar. A palavra diz que ela vai transbordar.
palavra diz que quando aquelas águas chegam, a água da provisão que Deus manda, chega. Lá atrás o profeta tinha falado para eles também que não era só a provisão, que Deus ia dar vitória contra o inimigo para eles também. E a palavra diz que quando aquela água está ali, o sol raiando sobre aquelas águas, né, o inimigo aparece, se arruma rapidinho, vão lá, que eles estão sedentos para guerrear contra os 3 reis, né? Agora eles vão morrer. Eles vão. Quando eles olham para aquela água, que era muita água onde eles estavam, e o sol batendo sobre aquelas águas, o raio de luz batendo sobre as águas, a ótica do inimigo, dos moabitas, é que aquela água estava vermelha. Sabe, Deus faz ele enxergar aquelas águas vermelhas. E eles olham, eles falam assim: nossa, você viu o que aconteceu? Os 3 reis, nem precisou nem matar ele. Eles mesmos se mataram. Guerrearam um contra o outro e morreram. A palavra diz que os moabitas, o inimigo achou que os 3 reis tinham se matado. Eles lá vivendo, né, da provisão da água, né, se saciando da provisão que veio de Deus. Não foi nem das nuvens, foi direto do céu. Foi direto de Deus, das mãos do Senhor, a provisão que veio, né? A palavra fala que eles estão lá. Os inimigos vêm, olha, fala, se mataram, a sangue. Olha que é sangue. Eles começam a ver sangue naquelas águas e acham que eles se mataram. Aí o que eles fazem? Se arranca tudo as armaduras. Vamos comemorar, vamos entrar lá pegar os despojos. Tem muita coisa para nós levar. Deixa as armas deles tudo ali. E ali o Senhor tinha feito uma emboscada. Quando eles chegam lá, tudo sem arma. Quem está lá? Os 3 reis esperando por eles. E a palavra fala que eles morrem tudo, uns fogem, né? E o rei, ele foge e no final de tudo, ele sacrifica o filho, né, onde a guerra cessa, porque Deus, né, não queria que chegasse a esse fim, né, do rei de Moabe, sacrificando aos deuses deles lá, né, que ele achava que dessa forma os deuses deles iam fazer alguma coisa por eles, né, sacrifica o próprio filho, que seria a continuação. E a palavra diz que eles ficam indignados com aquilo, né, e a guerra cessa ali. Então a provisão que Deus mandou não foi só para saciar como provisão, mas foi para derrotar até os inimigos, tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida. É isso que Deus está falando para mim, para você. Sabe, que Deus, Ele vai te livrar de tudo aquilo que se levantou contra você, que tudo aquilo que se levantou contra a sua casa, que nenhum mal vai suceder contra você, que hoje esse mal está caindo por terra, que tudo aquilo que se levantou para cair, para ser derrotado, porque já há uma emboscada da parte do Senhor para cada um que se levantou contra vocês, cada um que se levantou contra nós. É isso que o Senhor está falando. A provisão é completa. A provisão de Deus é completa. A provisão de Deus para nós é completa. O Senhor, Ele mandou provisão dos céus completa. Até o inimigo que se levantou teve que cair na emboscada. E através do quê? Através da provisão de Deus, através das águas. Ei, muitas pessoas vão achar que você vai se perder. Muitas pessoas vão achar que você vai morrer nessa crise, que você vai morrer nessa guerra, que você não vai conseguir. Mas quando eles entrar e eles enxergar você fortalecido pela provisão de Deus na sua vida, e saber que você não vai precisar guerrear, porque eles vão cair sozinho. É Deus quem vai derrotar. Você não vai fazer nada. A palavra do Senhor vai dizer, só foi a obediência. É através da obediência. Foi quando eles estavam fracos. Foi quando eles estavam ali quase morrendo, sem força. E o Senhor falou, cava o buraco. Poderia falar, no deserto? Ô louco, vou esperar chover, né? Amolecer a terra. Só que eles não questionaram. Eles não questionaram a Deus. Por que disso, Senhor? Por que eu tenho que fazer isso? Mas cavar buraco na terra, está duro, eu estou com sede, eu estou fraca. Só obedece. Eu não sei o que Deus tem pedido para você. Eu sei que Deus tem pedido para mim. Mas o que Deus tem pedido para você, só obedece. Por mais difícil que você ache que seja. Porque eu acho que não foi fácil para eles. Com sede, cansados, fracos, sedentos.
ter que cavar uma terra dura. E não eram poucas, era de acordo com aquilo que eles desejavam. Eram muitas. A palavra diz que eram muitas covas. É de acordo com aquilo que você precisa. Se você acha que precisa pouco, né? Não sei que tanto que você tem que cavar. Eu não sei que tanto que você tem que buscar. Eu não sei o tanto que você tem que deixar, o que você tem que fazer, né? O que o Senhor tem, a palavra que o Senhor trouxe é cavar covas, muitas covas. E o que eu entendi que o Senhor falava é: prepara o ambiente. Prepara o ambiente do milagre. Cada um aqui tem algo que tem o desejo do que Deus precisa fazer. E talvez está assim como eles. Algo assim que é só Deus que pode fazer. Mais ninguém. Algo assim que está sem saída já. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Se não for a provisão dos céus, é o fim. Mas o que eu tenho para falar para você, que Deus trouxe eu para falar para você hoje, que não é o fim, né? Existe uma reviravolta na sua história. Existe uma reviravolta. Aquilo que parecia que ia ser o fim, aquilo que parecia que não ia dar certo, que ia acabar, que ia embora, eu não sei. Aquilo que aos seus olhos estava perdido, já não dava mais. O Senhor está falando: ei, vai ter reviravolta. Vai ter milagre nessa área da sua vida. Mas para isso você precisa se preparar. Você precisa preparar o ambiente. E o Senhor falava comigo até, eu vou falar porque eu não vou deixar de falar. Deus falava até de mais um bebê. Tem mães que querem engravidar. Deus fala: prepara lá o quartinho do bebê, o bercinho do bebê, a caminha do bebê, e ele está chegando, gente. Eu não sei para quem é, mas tem alguém esperando aí, querendo um bebezinho do Senhor. Recebe em nome de Jesus. Talvez pode ser na live, alguém recebendo em nome de Jesus. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Vocês saiam daqui hoje acreditando, né, que Deus, Ele pode fazer. O impossível Deus pode fazer, né? Aquilo que parece que é morte, né? Aquilo que parece que é o fim, que não vai ter jeito, né? Para o Senhor nada é impossível, né? Para Deus tudo é possível. Quando veio a palavra para Zacarias, né, que ele ia ser pai, quando ele entra dentro do Santo dos Santos, e a palavra vem para ele que ele ia ser pai. Quando eu acredito que toda a vida, como a mulher dele era estéril, ele não arrumou outra mulher. Ele continua com a mesma mulher até o fim. Então os dois já eram idosos. E eu acredito que todo o tempo da vida dele, ele quis essa criança. E quando chega o tempo do milagre acontecer na vida dele, ele duvida. Por quê? Porque se quando era novo ele não conseguia, aí ele pensou: agora velho, você está entendendo? Talvez você olhe e fale assim: fora de tempo de acontecer. Ei, não existe tempo para o Senhor. Não existe tempo. Deus ressuscitou um morto. O que Ele não pode fazer? Talvez você está olhando e está achando que não tem jeito aos seus olhos, que já está tudo acabado, que o fim está encerrado. Não. Eu quero falar para vocês hoje que tudo tem jeito perante Deus. Nada é impossível perante Deus. E essa foi a palavra, né? Nada é impossível para Deus. O que é impossível para Deus? Para nós, sim. Somos pequenos, limitados. Muitas das vezes deixamos de acreditar. Duvidamos daquilo que Deus vai fazer, ou que Deus pode fazer na nossa vida, porque nossa mente é pequena e limitada. Mas Deus, Ele não desiste nem de mim, nem de você. Por mais que, né, talvez você está olhando e está falando assim: mas eu não estou 100%. Né, eu estou assim como Jorão. Eu ainda tenho muita coisa para deixar. Sabe? Mas o Senhor não deixou que a misericórdia deixasse de alcançar ele. As águas veio para ele também. E as águas é para você também. Existe vida para você nessa noite. Existe restauração para a sua vida essa noite. Existe um novo de Deus para a sua vida essa noite. Se você acreditar que Deus pode mudar e fazer uma reviravolta na sua vida,
Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Deus tem algo grande para fazer na nossa vida. E a palavra de Deus para nós é confiar, acreditar. Que se você está num barco de pessoas que talvez não tenham aliança com o Senhor, continue ali. Deus vai fazer a obra através de você. Você vai sofrer um pouquinho. Você vai sofrer um pouquinho junto, porque está no mesmo barco. Mas Deus vai te dar força para aguentar, para suportar. Agora, se você é chorão, que está sendo beneficiado pela vida de alguém que tem orando pela sua vida, que tem lutado pela sua vida, que hoje você possa sair daqui e se consertar. Que hoje você possa sair daqui sendo 100%, sabe? Querendo que Deus escreve seu nome ali, assim como ele diz, né? Jorão, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Que você saia daqui hoje acreditando que Deus vai escrever uma nova história para você. Que não vai ser essa história que Deus vai escrever, que você está fazendo mal aos olhos dele por causa daquilo que você ainda não deixou. Que você possa deixar hoje. Que você possa sair daqui hoje e se limpar ainda mais, e não se sujar ainda mais. Porque ele começou se limpando, derrubando a estátua de Baal. Mas ele parou, estabilizou, tinha mais coisa para tirar. Então que você saia daqui hoje se limpando cada vez mais, não se sujando cada vez mais. Sabe, não deixa com que aquilo que tem te roubado do Senhor, né, faça com que Deus te olhe como alguém que faz mal aos olhos dele. Porque é assim que Deus nos vê. Quando nós estamos fazendo, às vezes não é aparente, né? Às vezes está lá guardadinho, ninguém está vendo, é só nós que sabemos. Mas Deus está vendo. E é assim que Ele está nos qualificando aqui na terra, né? Claudinei, que fez bem aos olhos do Senhor, ele vai escrever, ou Claudinei, que está fazendo mal aos olhos do Senhor? Porque aos meus olhos, ele está fazendo bem. Aos olhos da igreja, ele está fazendo bem. Mas aos olhos de Deus, ele está fazendo bem? É isso que Deus quer saber de nós, né? Porque Deus conhece eu, Deus conhece você. E talvez você, às vezes, que nem esse homem, ele estava vivendo de aparência, né? Que ele derrubou a estátua de Baal, mas ele não tinha se arrependido verdadeiramente, genuinamente. E ele estava querendo caminhar com o povo de Deus, buscar os benefícios de Deus, sendo que ainda a intenção dele não era certa. A intenção dele era errada. Tinha coisas erradas. Então é isso que o Senhor quer de nós, escrever uma história linda, né? E colocar lá, Josafá fez bem aos olhos do Senhor, né? Pastora Érica fez bem aos olhos do Senhor. Pastora Érica, né? A pastora Josi deitava água sobre as mãos da pastora Érica. É a referência. Quem você é? O que você está fazendo? Você está em obediência? Tudo isso é obediência. Tudo isso é submissão, é obediência. É isso que Deus quer de nós. Obediência. Amém, igreja? Pode se colocar de pé, fazendo um favor, se vocês quiserem. Coloque a mão sobre o seu coração. Converse aí com o Senhor. Sabe? Porque o Senhor tem coisas lindas para fazer na sua vida. Tem provisão de Deus chegando sobre a sua casa. Tem provisão chegando lá no seu trabalho. Tem provisão chegando na sua família. As águas significam vida. E a palavra diz que as águas eram como enxurradas. Era em abundância. Sabe? É vida com abundância. É coisa linda de Deus chegando para a tua vida. Sabe? Somente Deus só quer que você obedece. Somente a obediência. A obediência vai trazer a provisão de Deus. A obediência vai trazer o milagre. Deus vai lutar as suas guerras. Deus vai derrubar tudo aquilo que tem se levantado contra você, contra a sua casa, contra os seus. Somente pela sua obediência. Só isso que Deus quer. Só isso que Deus pediu para ele. Obediência. Talvez você está falando, Senhor, eu não consigo, eu estou fraco, Senhor. Eu não consigo, está difícil. E o Senhor fala assim, continua cavando.
Ei, continua cavando. Vai vir água. Vai vir água para te fortalecer. Vai vir água para te fortalecer. Águas vivas. Águas de Deus. Se você está fraco nessa noite, fala para o Senhor que você precisa dessas águas. Fala para o Senhor que você precisa dessas águas para purificação, para santificação, para se levantar. Ei, as águas do Senhor, ela levanta. As águas do Senhor, ela é provisão. A água do Senhor, ela derruba, Senhor, o inimigo. A provisão de Deus para a sua vida é grande. A provisão de Deus é enxurrada. É coisas grandes que Deus tem para você. Oh, aleluia, glória a Deus. Adorado é tudo que eu sou. Adorado, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar mais profundo o mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar, dizer, adorar. Nada pode
canções que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Amém, igreja. Você que está aqui essa noite, que você tem questionado ao Senhor, talvez você não tenha nem culpado ao Senhor, mas você não sabe o que fazer. Você está tipo num beco sem saída. Se o Senhor não fizer, não tem mais o que fazer. Se você está aqui essa noite e precisa da direção do Senhor, assim como Josafá fez. Ele não conseguia caminhar mais. Ele estava fraco. Ele parou naquele lugar e ele precisou da direção de Deus. Ele precisou buscar do Senhor, porque ele já estava no limite. Ele já estava numa situação em que não dava mais, nem para voltar, nem para ir para frente, nem para buscar em nenhum lugar. O único recurso era o Senhor. Se você está aqui essa noite, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Se você está nessa situação, vem aqui essa noite. Se você está numa situação que só as mãos do Senhor pode fazer por você, só as mãos do Senhor, não tem aonde buscar, não tem o que fazer. Você está aqui essa noite e está precisando. O Senhor disse que tinha provisão para você. O altar tem muitas águas. O altar de Deus tem muitas águas para você nessa noite. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei se a situação que você precisa, você acha que você mesmo dá jeito. Mas se você acha que você não consegue, só o Senhor consegue. Tem muitas águas no altar do Senhor para você nessa noite. A resposta, a direção do Senhor está aqui no altar. Se você precisa da resposta do Senhor dessa noite, vem para o altar. Vem buscar aquilo que o Senhor tem para você. Vem buscar a resposta do Senhor para você. O Senhor quer te dar força para você continuar, para você vencer essa guerra, porque Ele vai adiante de você. Não vai ser mais você. Lembra que foi somente a obediência. Somente a obediência. Quando o Senhor falou para eles, cava, eles cavaram. Eles estavam fracos, estavam sedentos, mas eles obedeceram. E as águas vieram. E foi enxurrada. Foi resposta. Não foi só para provisão. Foi resposta para tudo. Para os adversários. Para tudo aquilo que estava dando errado na vida deles. Eles não fizeram mais nada. Só obedeceram ao Senhor. E o Senhor está te chamando essa noite. Se você precisa de Deus. Se você precisa, todo mundo precisa de Deus. Mas eu falo a situação que você está vivendo. A situação. Se ela já entrou em caso de desespero, o Senhor te chama aqui na frente. Tem mais gente aqui. Tem mais gente nessa noite aqui. Que o Senhor fala no meu coração que tem mais. Que está desesperado. Está desesperado. E o Senhor te chama aqui. Tem muitas águas para você aqui na frente. Você que precisa da resposta de Deus, vem que dá tempo. Vem que dá tempo de você receber. A gente vai estar orando pela sua vida. E vai estar declarando águas vivas sobre a sua vida. Resposta de Deus para a sua vida. Tem resposta para você no altar de Deus hoje. Amém, glória a Deus. Deus tem resposta para a vida de vocês. A palavra diz que eram 3 reis, né? São 3 homens que estão aqui na frente. 3 reis necessitavam e buscavam da provisão dos céus, da provisão de Deus. E a palavra de Deus diz que a resposta veio através de Eliseu. E eu acredito que os pastores vão estar orando sobre vocês. E através da vida deles,
O Senhor vai derramar aquilo que você precisa receber nessa noite. É profético o que está acontecendo aqui nessa noite. Assim, obrigado, irmão. É profético. Deus fala que através de Eliseu, homens de referência, a palavra veio, a resposta veio sobre a vida daqueles homens. Glória a Deus. Quem vai morar no céu com Jesus, aplauda o Senhor. Eita glória. Quem está feliz com o Senhor aqui neste lugar? Tem alguém com frio? Olha para o seu irmão do seu lado aí, você está com frio? Responde aí para ele. Fala, mas o frio nem chegou ainda, gente. É um princípio. Amém, queridos? Glória a Deus. O frio não é motivo para você se entristecer, mas é para você ainda entender que é uma estação para você se alegrar. Amém? Existe uma morada preparada para você. Existe uma morada preparada para você nas regiões celestiais. Glória a Deus, querido. Tem alguém feliz aqui nesse lugar? Tem alguém vitorioso aqui neste lugar? Tem alguém que vai morar no céu aqui neste lugar? Glória a Deus. Amém? Estaremos aqui domingo 9:30 da manhã. E Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo preparado para a sua vida. Deus tem algo preparado para a sua história. Agora olha para o seu irmão e diga assim para ele: você viu? O pastor falou que já tem algo preparado para a minha vida. Sabe o que é que eu faço? Olha para ela aí, para ele. Sabe o que é que eu faço? Eu tomo posse. Amém? Então já tem algo preparado para você. Então domingo você vem buscar. Amém, queridos? Domingo 9:30 da manhã estaremos aqui para cultuar ao Senhor e celebrar com Ele em nome de Jesus.
Que o Senhor te leve de volta para casa, que você venha ter uma noite agradável, que você venha ter um resto de semana abençoada, que o Senhor guie os seus passos, que o Senhor guie as suas decisões durante esses dias, aonde você entrar, aonde você colocar as suas mãos, aonde chegar o som da sua voz, que chegue o reino dos céus. Deus te abençoe, família, herdeiros do reino, vá na bênção do Senhor. Não saia deste lugar sem abraçar pelo menos 3 pessoas.